Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, em edição extra, porque todas as vezes que acontece uma situação extraordinária, eu venho bater um papo com vocês. Hoje, há 247 dias das nossas eleições presidenciais, que irão mudar o rumo do nosso país e vão tirar da vida pública muitos personagens. Alguns que estão destruindo a sua própria reputação, como eu vou mostrar hoje para vocês, em cenas lamentáveis. E vou mostrar também algumas cenas do presidente da República que vão ficar para a história e vão contrastar com os fatos que estão acontecendo no dia de hoje, que eu vou conversar com vocês. Se você está chegando agora no nosso portal, seja bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos e se inscreva, você que é muito bem-vindo. Estamos quase chegando a 500 mil de pessoas como você, pessoas que se interessam pela política, pela economia, pela realidade brasileira e gostam de entender as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Se gostar, dê o seu joinha também e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, as redes sociais e o próprio presidente divulgaram durante o dia inteiro, alguns dias, que teria uma live bomba nessa quinta-feira, nessa noite de ontem. Bom, uma live bomba envolvendo o BNDES. Mas a gente já tinha ouvido falar que o BNDES tinha passado por uma auditoria para revelar a tal caixa preta. O que é que estaria lá dentro de falcatrua dentro do BNDES. Bom, se existiram falcatruas, as pessoas responsáveis que tomam conhecimento das falcatruas têm que denunciar para o Ministério Público, para o Ministério Público oferecer a denúncia e mandar investigar, mandar prender os bandidos, repatriar o dinheiro, recuperar o dinheiro subtraído. Se isso não aconteceu, qualquer tipo de menção ao que estava acontecendo dentro do BNDES é uma falsidade, é uma mentira, é propaganda eleitoral, que foi o que o presidente da República fez ontem. O triste no meio dessa história é que ele levou o senhor Montezano, o presidente do BNDES, para fazer parte dessa comédia, em cenas de autodestruição da sua reputação. Senhor Montezano, o Bolsonaro não está preocupado com a reputação dele própria, porque ele não tem. Agora, o senhor deveria ter preocupação com a sua, porque a sua ficou definitivamente manchada desde que o senhor foi para esse governo. E mais manchada por conta das cenas que nós vamos mostrar aqui no nosso portal. Então, foi anunciado com estardalhaço que haveria um escândalo da ordem de 500 milhões, 500 bilhões, as cifras estratosféricas, E aconteceu isso não. O Bolsonaro atrasou a live dele e apareceu lá o senhor Montezano para falar do assunto. Mas só que antes do Montezano falar desse assunto, o que nós sabíamos de realidade em relação ao BNDES foi que houve uma auditoria onde foi gasto ali 48 milhões de reais para se descobrir que estava tudo legal. Vamos acompanhar aqui nessa matéria da própria TV Brasil, hoje TV Bolsonaro, Vamos acompanhar aqui. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse hoje que a auditoria contratada para investigar os contratos feitos entre o BNDES e o grupo JF não encontrou irregularidades. A auditoria foi contratada em 2017 e as investigações conduzidas por 2 escritórios de advocacia, um no Rio e outro em Nova York. O gasto inicial previsto para passar um pente fino nos contratos do BNDES com a JF, que controla empresas como a JBS e é investigada por casos de corrupção, era de pouco mais de 23 milhões de reais. Bom, e aí no final da história, com os contratos, com os termos aditivos, ou seja, os ajustes que foram feitos ao longo dessas apurações, o BNDES pagou 48 milhões de reais. E o senhor Montezano sabia disso. E aí ele topa ir numa live com o presidente da República para fazer parte de uma palhaçada. E foi muito constrangedora a situação toda, porque em dado momento lá, ele diz que o BNDES recebeu dinheiro e teve lucro em algumas operações, mas isso não importa. Importa é que as empresas ali envolvidas eram empresas que fizeram falcatruas em outros campos, sobretudo envolvidas essas falcatruas, com políticos. E aí o Bolsonaro, na live, diz o seguinte: eu recebi 200 mil reais na minha conta dessas empresas. Receber não era nada ilegal, estava dentro da lei. Mas eu devolvi esse dinheiro. Devolveu e recebeu no dia seguinte, pelo partido. Vocês conseguem imaginar o Bolsonaro recusando dinheiro? Ele fica com os olhinhos brilhando toda vez que ele fala em alguma coisa que envolve grana. Quando ele falou outro dia do vencimento, ou dos vencimentos do presidente da Petrobras, ele ficou com o olho arregalado.
ao descobrir que ele ganhava mais de 240 mil reais, 260 mil reais por mês. Imaginem o que passou na cabeça do Bolsonaro, um homem que ficou rico dentro da política, com as suas ex-mulheres, os seus filhos, que deveriam ter a palavra que ele utilizou ontem. Muitas vezes o Montesano disse que o governo Bolsonaro é o governo da transparência, o BNDES é o governo da transparência. Ele citou a palavra transparência umas 15 vezes. Cadê a transparência sobre o patrimônio do presidente da República? Como ele tem vários imóveis, como ele sustenta e sustentou esses imóveis, como as suas ex-esposas compraram tantos imóveis, como seus filhos que nunca trabalharam na iniciativa privada compraram também tantos imóveis, como essa gente enriqueceu na política. Isso seria, sim, uma demonstração de transparência, mas quem está cego apoiando esse governo está fechando os olhos para o seu bandido de ocasião, porque está muito mais preocupado em acreditar em situações fantasiosas que eles falam para cima e para baixo. Em dado momento, depois dessa matéria aqui, né, quando a gente contrasta com o que apareceu ontem, o senhor Montesano, ele fazendo um papel, gente, que no final aqui eu vou mostrar uma cena para vocês, espero que passe, porque pode ter a questão de direitos autorais. Mas vejam que situação, foi constrangedor, porque foram muitas vezes que ele se referiu ao presidente da República de uma forma absolutamente vassálica, se a gente pode dizer assim, servil, né? Bajuladora, né? Uma coisa constrangedora, né? Não foi nada republicano, nada respeitoso, simplesmente puxando o saco, né? Vamos acompanhar aqui. Presidente, que do exemplo que o senhor nos orienta a trabalhar de forma técnica, atendendo todo cidadão brasileiro. E a gente lá no BNDES, o senhor sempre me cobrou isso. Trata todo governador como um cliente, porque o brasileiro está lá independente do partido. O que a gente fez? Saneamento. Estamos fazendo uma agenda de saneamento, presidente, que mudou o Brasil. O senhor, o seu governo, fez o marco regulatório junto com o Congresso em 2020, que estava parado há anos. Há anos. Temos aí 70 bilhões de reais levantado entre... E o Bolsonaro fica coçando ali a cara, porque ele nem sabia de nada disso, né? É uma bajulação assim... das mais constrangedoras. Eu peguei apenas um trecho dessa bajulação toda. O presidente já estava informado, certamente, da decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, determinando que ele hoje, nessa sexta-feira, às 14 horas, compareça à Polícia Federal do Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre o crime que ele cometeu quando ele participou, ele organizou uma live para denunciar fraudes, invasão, supostas fraudes e invasões, supostas invasões no sistema eleitoral brasileiro, desacreditando, né, descredibilizando o processo eleitoral brasileiro para preparar cada vez mais terreno para essas teorias conspiratórias que se deram ao longo desse ano todo de 2021, que chegou a encantar tantas pessoas desconectadas da realidade, para a gente dizer de uma forma assim mais educada, né? Pois bem, e o presidente da República, ele vai ser compelido a comparecer. Mas será que ele vai comparecer? Bom, se ele não comparecer, o que diz a lei? E aí tem uma confusão que muitas pessoas veem também, né? Eu, quando eu estava esperando ontem a live do Bolsonaro, na Jovem Pan, eu vi ali um rosário de cretinices jurídicas ditas por aquelas pessoas ali. E eles estavam reclamando que o Alexandre de Moraes não pode intimar o presidente da República para um depoimento, que o presidente não pode ser processado conforme diz a Constituição. De fato, o presidente não pode ser processado, mas processo é quando o procurador da República entra com uma ação penal, com a petição inicial junto ao Poder Judiciário. Um processo é isso. Antes do processo existem os inquéritos que investigam determinados crimes ou determinadas condutas. O presidente ele não está imune de inquéritos policiais. Ele pode ser investigado. Para ser denunciado precisa sim de autorização do Congresso Nacional. Mas as peças que comprovem os crimes do presidente da República ficam no inquérito. Quando ele perde o mandato, a ação pode ser proposta e deve ser proposta pelo Procurador-Geral da República. O presidente, se ele não comparecer à sede da Polícia Federal, ele estará em curso aqui no artigo 85 da nossa Constituição Federal. Se vocês derem uma congelada aí, vai dar para pegar aqui, sobretudo aqui no limão aqui, né, no que está mais ressaltado aqui. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, se ele não cumprir a decisão judicial, ele vai ficar em maus lençóis e vai ser mais um lençol no meio dessa colcha, né, no meio dessa cama repleta de crimes que o presidente já se envolveu. Mas
Se você fizer um recorte do que ele fez no passado, o comportamento dele no passado, você poderia falar, puxa, é um homem viril, é um homem determinado, é um líder, é um homem corajoso, destemido, e ele jamais se curvará para um ministro do Supremo Tribunal Federal ou a Constituição Federal. Será isso possível? Vamos ver o comportamento do Bolsonaro antes e vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Antes ele falava isso aqui no dia 7 de setembro. Vamos lá. Então, tá aí o presidente dizendo que para ele, Bolsonaro, já não ia cumprir decisão judicial nenhuma e que o Alexandre de Moraes tinha que pegar o boné dele e que para ele, Bolsonaro, o Alexandre de Moraes não existe mais. Então, como é que vai ficar essa situação hoje? Se ele continuar ignorando, ele vai acumular mais um crime nas suas costas, né? Na sua cacunda, como se diz no interior aqui do Brasil, em muitos lugares, né? E essa situação toda, gente, mostra a corrosão que está acontecendo nesse governo, que é um governo que vai ter muitas pessoas expelidas da vida pública para sempre, alguns vão ficar com a mácula que jamais vão se perder, jamais irão ser esquecidas, e algumas pessoas vão continuar sempre nessa vassalagem, nesse puxa-saquismo, independente do padrão moral da pessoa que está no poder, o que é uma pessoa que revela muito mais sobre o padrão de quem está puxando o saco do que quem é bajulado no meio dessa história. Os bajuladores foram retratados em várias peças, em vários filmes, vários livros, na literatura. E aqui no Brasil a gente tinha um humorista já falecido, o Chico Anísio, que tinha a escolinha do professor Raimundo, que colocou ali um desses personagens que ilustrava tão bem a figura do puxa-saco sem limite, que era a figura do seu Batista, né? Eu vou colocar essa cena aqui, já coloquei no final, torcendo aqui para não ter problemas com direitos autorais, né? Para que a cena possa passar e possa ser reproduzida novamente. Mas figuras como o seu Batista estão cheias, estão em grande número dentro do governo Bolsonaro. Vamos relembrar aqui, só para a gente fechar o nosso papo de hoje, com um astral um pouquinho mais alegre, né? Para acompanhar o que vai acontecer ao longo desse dia. Vamos lá. Professor Raimundo, eu estava pensando que o senhor fosse um coqueiro, eu queria ser o coco. É sim. É sim, ó. E se eu fosse um coco? Se o senhor fosse coco, eu queria ser uma porção de cocada, o senhor ficar comendo na beira do rio enquanto o senhor estivesse pescando. Aí pescava um peixe, comia outro peixe, comia outro peixe, comia outro peixe. E se eu fosse o peixe? Se eu fosse o peixe, aí eu queria ser uma peixada, pro senhor ficar comendo assim gostosinho com feijão mulatinho. E se eu fosse feijão? Se o senhor fosse feijão, eu queria ser uma feijoada, daquela bem gostosa pro senhor comer, depois só cair no buraco. Então, gente, eu vou colocar esse vídeo para vocês na descrição aqui, para quem quiser curtir um pouco de uma forma mais alegre nessa manhã, essa tragédia toda que se abate sobre todos nós, mas que está com prazo de validade já definido. E esse prazo se dará daqui a 247 dias ou antes, né? Porque essa gente cometendo crimes do jeito que eles cometem, uma hora a casa vai cair e vai cair com força, né? Gente, eu fico por aqui. Mais tarde, às 5h15, 5h30, estarei de volta com vocês aqui, sempre abrindo um chat antes para a gente conversar sobre o que aconteceu durante o dia. É o presidente um homem valente, destemido, que tem palavra, ou virou um gatinho e foi parar na Polícia Federal? E se foi parar na Polícia Federal, o que vai acontecer daí para frente? Se não foi, o que vai acontecer também? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá, gente. Tchau!